Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Ivan Carlos Gamba, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, para que vocês também possam acompanhar conosco, que é Da Reforma à Libertação, Lutero e Paulo Freire em diálogo sobre educação e formação humana. Primeiramente, Ivan, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, Cida, olá a todos que assistem. Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. É uma alegria estar podendo conversar contigo, né? E falar um pouquinho sobre esse livro, né? E também gostaria de falar um pouquinho sobre mim, né? Porque o livro, né? A construção do livro está diretamente ligado à minha vivência, né? Eu sou nascido aqui no interior de Santa Catarina, sou teólogo, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Concórdia, estou em Concórdia atualmente, né, resido em Concórdia, e também sou professor de História, e eu trabalho numa escola aqui na cidade, tenho algumas horas, né, também sou pai de 2 filhos, né, a Maria Luísa, que está aí para completar 11 anos, e o João Gabriel, que completou 4 anos, né. E falando um pouquinho do livro, né? Esse livro, ele na verdade é fruto da minha pesquisa de mestrado que eu concluí no ano passado na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, no campus de Chapecó. E é uma alegria, né, poder dizer também que tanto no meu ministério como na escola eu vivo diretamente ligado com a pedagogia, com a educação, né, que é o objetivo então dessa obra que ficou muito bonita. Perfeito, Ivan. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, também conhece um pouco da tua trajetória, e antes de nos aprofundarmos falando do teu livro, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre ele. Sim, então, quando eu concluí o mestrado, a minha orientadora, a professora doutora Ana Maria de Oliveira Pereira, ela comentou, ela disse, olha, que tal publicar um livro? Mas eu, no começo, não, eu não tinha essa intenção, né? E aí os dias foram passando, né? E aí eu, pela internet, né? Eu fui olhando ali, né? E foi aparecendo no Instagram, né? O professor Ivo falando, né? Que tal publicar a sua pesquisa, né? Já pensou em publicar um livro? Inclusive o irmão do professor Ivo, o Ivânio, ele esteve presente na minha banca, né? Do mestrado. Então, a partir disso também, desse meio tecnológico, né, fiquei conhecendo a editora. Perfeito, que bacana, que legal esse contato também com o professor Ivânio, que é legal saber, é bom ter esse contato também. Muitas vezes as pessoas chegam através de nós, através da internet, e aí elas ficam, tá, mas será? Então é muito importante também ter esse contato, conhecer, ver as pessoas, pesquisar sobre o trabalho da editora, para que você possa entregar o teu livro, né, realmente se sinta confiante, sinta a segurança necessária para poder entregar o teu livro para ser publicado. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Ivan, só um instantinho, que não quis virar a página, Da Reforma à Libertação, Lutero e Paulo Freire em diálogo sobre educação e formação humana. E já deixo um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Ivan, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse pra gente do teu processo de escrita, da tua motivação, tu até já deu uma pincelada ali na tua apresentação, mas da tua motivação para escrever sobre o assunto, da tua pesquisa, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Isso, então o livro, ele nasce, na verdade, ainda na época do seminário, né?
por essa curiosidade, essa inquietação em conhecer um pouquinho mais sobre a pedagogia luterana. Então, ainda nessa época do seminário, os trabalhos, né, foram voltados à pesquisa da pedagogia para conhecer, né, qual que era a proposta pedagógica da pedagogia luterana, né, a proposta da pedagogia luterana, e a partir disso, lá, né, ainda na época do seminário, eu fui fazendo algumas pesquisas, né, e a partir disso, o TCC também foi voltado mais à questão pedagógica, né, dentro, claro, da teologia, né, e a partir disso, então, também eu fui acrescentando um pouquinho do Paulo Freire, né? Na época eu não tinha conhecimento total, né, daquilo que era a proposta do Paulo Freire, né? E aí veio o momento em que eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado, e a partir disso, conversando com a minha orientadora, né, e alinhando aí o projeto de pesquisa, veio aí a ideia de falar um pouco mais sobre a pedagogia luterana e em conversa, né, conversar hermeneuticamente com a pedagogia de Paulo Freire. E aí, então, nós buscamos aí as fontes, né? O Martinho Lutero, ele escreve duas cartas aí, das quais ele fala sobre a educação, né? Que são os documentos de 1524 e 1530, né? Martin Lutero, ele não pensou em estruturar uma pedagogia luterana, né? Ele trouxe alguns escritos nos quais ele falava sobre educação, né? Então, ele não estabeleceu uma pedagogia luterana. Mas, analisando os seus escritos, nós podemos, com certeza, dizer que existe uma pedagogia luterana que foi gestada desde o início do cristianismo, né? E com a reforma luterana, ela ganhou alguns traços que deram a ela essa característica da qual ela existe até hoje, né? Dentro das escolas luteranas confessionais. E a pedagogia freiriana, nós sabemos que também é uma pedagogia que busca uma formação plena do ser humano, né? É uma pedagogia transformadora. E aí esse encontro, né, fez com que nós buscássemos conhecer um pouquinho mais sobre as duas pedagogias e trazer aí alguns pontos de contato, né, que foram trazidos aí ao longo do nosso texto, do nosso livro, né? Fica então um convite à leitura da obra do Ivan, da Reforma à Libertação. E aproveitando que nós estamos com a capa novamente em destaque, agora eu queria que tu falasse mais sobre ela e como é que foi esse teu processo de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Isso, então a capa, eu tive duas opções e eu fiquei muito na dúvida, né, porque foram opções muito bonitas, né, um trabalho maravilhoso, ficou muito bonito, né, e eu acho que ele reflete exatamente aquilo que é a proposta do livro, né, trazer ali as duas ideias, né, tanto Martinho Lutero, né, embora eles não estejam num recorte de tempo próximo, né, mas ficou muito bonito, eu gostei muito, eu tive toda a atenção por parte aí do designer, né? Então, as conversas aí, até alinhar e deixar a capa, né? Deixar o livro no formato que ficou visualmente muito bonito, muito agradável. Foi um processo muito legal, muito bacana, por parte da editora, né? Tive todo o auxílio, né? Conversamos bastante sobre isso, então foi uma experiência muito boa. Que coisa boa, que bom saber que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu, vocês conseguiram se alinhar e eles conseguiram trazer, vamos assim dizer, à tona aquilo que tu imaginava para o teu livro, então é muito legal mesmo de saber. Aproveito para relembrar a você que nos assiste, se você se interessou pela obra do Ivan, da Reforma à Libertação, Lutero, perdão, Lutero e Paulo Freire em diálogo sobre educação e formação humana,
Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Isso. Então, se você tem esse desejo de publicar um livro, vai em frente, né? Você encontra na editora, na Diálogo Freiriano, uma oportunidade, né? Uma atenção, e dentro dos padrões, realmente, você vai ter aquilo que você imaginava e até vai superar as suas expectativas. Eu, por exemplo, quando chegou o livro na minha casa, que eu fiquei maravilhado, né? Porque realmente superou as expectativas daquilo que eu esperava. Então ficou maravilhoso, eu estou muito satisfeito e agradeço toda a equipe da editora Diálogo Freiriano pela atenção, pela disponibilidade, né? E pelo cuidado, pelo carinho, com que foi feito todo o trabalho, desde a diagramação, a capa, enfim, tudo para que ficasse perfeito como ficou. Fico muito feliz. Que coisa boa. Fica então o recado do Ivan para você que ainda não fez a tua publicação. Publica, coloca o teu conhecimento para circular e não fica aí esperando o momento certo chegar, porque muitas vezes esse momento nunca chega. Então dê o primeiro passo, publique. Ivan, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado e que Deus abençoe vocês, e quem desejar entender um pouquinho melhor e tiver curiosidade, né, fica aí à disposição o livro também para vocês apreciarem. Deixo também o nosso muito obrigada a você que nos assistiu até aqui e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.